Rádio Amorim! Hoje é dia 22 de setembro de 2025. A gente é da Rádio Amorim e a gente é uma rádio de uma escola chamada Amorim Lima, que é do Butantã, São Paulo, que tá começando o nosso primeiro episódio, que vai, explicar um pouquinho o que é a escola, como é que é a escola, o que a gente gosta, o que a gente tem de sugestão pra melhorar a escola, etc e tal. Eu e Ari estou aqui no Lab de Ideias com os integrantes da rádio. Eu sou a Helena. Eu sou a Antônia. Eu sou a Arense. Eu sou a Laís. Eu sou a Nara. Eu sou a Ana. Eu sou a Leona. Eu sou o Vicente. Eu sou o Mucá. Então, hoje não tem nada melhor do que começar nosso podcast entrevistando a diretora da nossa escola, Ana Elisa. E a gente vai começar com os dados pessoais. Qual o seu nome completo? Meu nome completo é Ana Elisa Pereira Flacker de Siqueira. Ai, eu tô muito emocionada com essa entrevista. Então, eu fiquei muito curiosa pra saber qual era a profissão dos seus pais quando você era criança. Minha mãe era advogada de formação, mas ela não trabalhou como advogada. Ela cuidava da casa, ela ficava em casa. Mas ela fez direito na Faculdade de São Francisco, na USP. Meu pai, agora eu tenho que falar do meu pai. Ele era administrador de empresa, ele trabalhava numa empresa de engenharia. Ô Ana, e qual era o nome da sua mãe e do seu pai? Minha mãe, Marise, e meu pai chamava Generoso. A origem da família do meu pai era de Mato Grosso. Daí quando meu filho nasceu, meu marido quis pôr o nome do meu filho de Generoso. Daí a gente pôs Pedro Generoso. E como era a sua escola que você estudava de ensino fundamental, assim? Qual era o nome dela? Eu estudei numa escola de freiras, que não tinha nota e que não tinha prova. Tinha uma coisa que chamava conceito, que é muito parecido com o que vocês têm. Era ótimo, bom e regular. Os professores, eles não davam nota, eles escreviam a avaliação do estudante. Então, quando eu penso na escola Amorim Lima, eu penso na escola que eu estudei. Mas como se chamava a sua escola? Vou retomando um pouquinho da pergunta da Nara. A minha escola chamava Sion. Era uma escola que vinha de uma origem francesa. Uma escola que acreditava que o estudante ia aprendendo. E tinha mais uma coisa que eu acho que era importante, porque eles usavam uma metodologia que vinha de uma estudiosa italiana, que era Montessori. Então a gente aprendia passando o dedinho assim nas letras. Então até hoje eu me lembro disso. Tinha um círculo no chão que a gente sentava em roda para conversar. Tinha muita coisa parecida com o que a gente faz aqui no Amorim. Você estudou desde o primeiro ano naquela escola? Eu estudei da pré-escola até o ensino médio. Eu só saí de lá para ir para a faculdade. Assim, quando você era menorzinha, você gostava de brincar de quê? Eu adorava brincar de boneca. Eu tinha um monte de boneca que eu punha assim no quintal e eu dava aula para elas. Eu ficava dando aula, eu fazia festa, eu fazia tudo. Tinha uma fila de bonecas. Tinha uma boneca que eu adorava que chamava Beijoca. Na época de vocês tinha uma boneca que apertava assim e dava beijinho? Eu tive uma boneca que fazia assim, mas ela fazia mamãe. Quando você era pequena, você gostava de ler? Uma coisa importante na minha vida, que eu acho, depois que eu cresci, que eu me dei conta de como foi importante. Todo dia, minha mãe lia pra gente uma história, antes da gente dormir. A gente ficava interessado em ler, sabe? Então era muito legal isso. Por exemplo, teve um livro que foi muito difícil eu ler, porque era muito triste. Estava no 5º ano. Hoje seria sexto ano, que chamava Éramos 6, que ia morrendo um monte de gente. E eu não conseguia ler esse livro, porque era muito triste. Daí minha mãe, como eu tinha que ler para a escola, minha mãe que lia para mim, porque eu começava a chorar e eu não parava. Mas enfim, eu aprendi a ler, eu acho que essa curiosidade
curiosidade, essa vontade de ler, eu tive com a minha mãe, porque minha mãe é uma leitora voraz. Hoje ela tem 90 anos, a coisa que ela mais faz é ler. Ela lê muito. Qual era a sua matéria favorita na escola? Olha, eu gostava bastante de português e de história. O que você mais gostava de fazer? Eu adorava brincar. Eu acho que a coisa que eu mais gostava era brincar. Mas tinha uma coisa também, eu fui nadadora. Eu nadava, fui esportista. Eu tinha 9 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer natação, mas eu fazia natação e essa natação virou uma natação para competição. E eu nadei até os 17, até quando eu entrei na faculdade. Então, toda tarde, eu ia para natação e nadava muito. Quando eu já estava grande, eu nadava mais ou menos uns 9.000 metros por dia. Eu chegava na piscina às 4:30 da manhã. Eu nadava, ia para a escola, voltava da escola, almoçava, estudava e voltava para a natação. Saía da natação 8 horas da noite. Então, contando de manhã e de tarde que eu nadava, dava uns 9.000. Mas aí eu já estava com uns 16 anos, 17, mas eu nadava muito. E eu adorava nadar. Complementando isso de você ter falado que você gostava muito de nadar, você fazia mais alguma outra coisa além da escola e da natação? Não dava muito tempo, né? Mas eu lembro que eu brincava bastante, andava de bicicleta, brincava na rua, porque na minha época dava pra brincar na rua, então tinha um monte de amiguinho na rua. Eu morava numa rua, tinha assim a minha casa e era um tipo balãozinho, sabe? Não era rua sem saída, mas tinha um balãozinho. E daí todas as crianças da rua brincavam ali. Então a gente brincava bastante na rua. Quando eu não tava nadando, tava brincando. E qual faculdade você fez? Eu fiz a faculdade de pedagogia, eu fiz na PUC de São Paulo. Desde criança você queria ser um diretor ou você teve outras vontades de profissão? Eu não queria ser diretora, eu queria ser professora. Isso eu sei que eu queria ser. Mas daí quando eu entrei na escola pública, eu fiquei com vontade de ser diretora. Comecei a pensar que eu queria pensar uma escola onde as crianças pudessem aprender com autonomia, onde as crianças pudessem ser elas mesmas. Daí que eu falei assim, não, eu quero ser diretora, porque eu acho que só sendo diretora que a gente pode fazer algumas coisas. Sendo professora não dava. Você foi professora? Eu fui professora vários anos. Eu fui professora, eu fui coordenadora pedagógica. Eu trabalhei lá na Zona Leste, depois eu trabalhei na Zona Sul. Depois que eu vim aqui para a Zona Oeste. Então, eu já andei a cidade toda, quase, praticamente, como professor. E eu saía de casa, quando eu comecei a trabalhar, eu não fui trabalhar pertinho da minha casa. Eu saía de casa às 5 horas da manhã. Eu tomava um ônibus, depois eu tomava metrô para chegar lá na Zona Leste, que eu trabalhava lá. Então, foi muito trabalho para chegar aqui, aonde eu tô hoje. Quando você era pequenininha, você morava, em que rua? Qual era o nome, assim? Em que bairro? A rua chamava Santa Cristina. Mas agora a gente tá no Butantã, né? Como eu disse lá no início, na entradinha que eu fiz, a gente tá aqui no Butantã, na Amorim, no Lab de Ideias. Você morava, aqui, você morava no entorninho aqui do Butantã, ou você morava lá do outro lado e atravessava de novo pra ir pra Zona Leste? Quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estava na casa dos meus pais, que era em Pinheiros, ali. Daí eu me casei, e daí quando eu fui trabalhar lá na Zona Leste, eu morava na Lapa. Então daí eu tomava ônibus, tomava o metrô, que ia até Arthur Alvim, daí descia em Arthur Alvim, tomava metrô para chegar lá longe onde eu trabalhava. E você nasceu aqui em São Paulo ou você é de outra cidade? Eu nasci aqui em São Paulo. Meu pai nasceu em Santo André e minha mãe é mineira. E, Annelisa, tem alguma coisa assim da sua infância que foi muito marcante que você gostaria de falar aqui? Eu acho que eu fui uma criança bem feliz, porque meus pais eram pessoas bastante cuidadosas. Eu tive avó, tive 2 avós. Eu tinha uma avó que era a mãe do meu pai. Além de ser minha avó, ela era minha madrinha. Ela me levava para muitos lugares para viajar. E daí eu sempre viajava com ela. Então era muito legal isso. Agora eu quero contar uma coisa que foi engraçado. Minha avó era uma pessoa que morria de medo de morrer, sabe? Ela tinha uma malinha com tudo, com toda a roupa dela, que era para pôr se ela morresse. Então que tinha a saia, a blusa, o sapato, tudo direitinho. E ela morreu, olha, com quase 100 anos. A gente ia despedir da minha avó falava assim, bem baixinho pra gente: ai, reza pra eu não morrer.
Era tão forte isso pra mim, essa história da minha avó. Você vai também começar a andar com a sua malinha igual a sua avó? Pode ser, né? Daqui a pouco eu também não quero morrer. Não quero que você morra, não. Você tinha me perguntado semana passada, se eu morrer, você vai chorar? Vou chorar muito. E é muito triste. Eu também. Não, sabe por que eu perguntei? Porque eu fui picada por um escorpião no domingo passado. E daí eu passei muito mal, porque eu tive que ir pro hospital. Nossa. E daí eu fiquei com medo de morrer, porque é uma dor insuportável. E agora estamos na passagem entre o tema da entrevista com a Annelisa dos dados pessoais para os dados profissionais. Como você teve, a ideia de botar o nome da nossa escola de Amorim Lima? Quando eu cheguei aqui nessa escola, ele já tinha esse nome. Desembargador Amorim Lima, desde que foi criada essa escola. Uma coisa importante é que ela não começou com o ensino fundamental inteiro, como a gente tem hoje. Ela começou para jovens e adultos. Mas você acha que é um nome legal ou não acha que poderia ser um nome melhor? Acho que esse nome é carinhoso. Se a gente pensar amor dentro, fica bom, não fica? É fácil ou difícil ser diretora? Eu acho que é fácil e difícil. Por um lado é muito fácil, porque é uma coisa muito, para mim é uma coisa muito prazerosa. Eu sou muito feliz sendo diretora. Agora é difícil porque você tem que lidar com muitas coisas que você não sabe. Todo dia a gente tem que aprender coisa nova. Acontecem muitas coisas que a gente não espera que vão acontecer. Cada dia é um dia, né? Mas é muito gratificante do mesmo jeito. Eu fico muito feliz quando eu vejo os estudantes que estudaram aqui, que foram embora, que são felizes, que conseguiram dar conta da vida deles, que hoje têm filhos, que vêm para a escola trazendo os filhos para estudar aqui no Amorim. Ou então quando eu saio na rua e de repente eu encontro um ex-aluno do Amorim que fala: oi, diretora, a senhora lembra de mim? Sabe? Eu encontro muita gente assim. E eu penso que construir tudo isso que a gente faz aqui no Amorim, que não sou só eu que construo, mas é um monte de gente, isso faz muita diferença para o país. Então, uma coisa que eu penso que era um exercício meu bem interno, assim, bem de verdade, desde pequeno eu pensava que eu queria fazer uma coisa que melhorasse o mundo. Então, eu acho que a gente faz isso para melhorar a sociedade, para melhorar o Brasil, para as crianças serem mais felizes, para todo mundo ser melhor. E para a gente mesmo também, porque hoje eu acho que eu sou muito melhor do que eu já fui. E uma coisa que é uma das minhas partes favoritas da escola Amorim Lima, que é o charminho, assim, é o logo daquele passarinho vermelho. Eu queria saber, o nome Amorim Lima já estava quando você virou diretora, mas e o passarinho? Você que colocou, você ou mais alguém, ou já tinha o passarinho? Então, o passarinho é muito legal essa sua pergunta, porque foi assim. Quando a gente começou a construir um projeto diferente na escola, tinha um texto do Rubem Alves que é sobre gaiolas e pássaros. E uma escola que tem que ser, não gaiola, mas que tem que ser livre. E uma pessoa pegou essa ideia e acabou construindo esse logo com esse passarinho, pensando na liberdade. Então, acho que era esse o intuito do passarinho. Voltando um pouquinho daquela história do nome da Amorim, como tem tanta coisa inspirada no Paulo Freire aqui na escola, por que você não coloca Escola Municipal Educador Paulo Freire? Paulo Regulus Neves Freire. Porque não é a gente que muda, assim, o nome de escola é uma estrutura da Secretaria Municipal de Educação que faz, né? Então tem todo um processo para mudar o nome. Se fosse mudar o nome para Paulo Freire, a gente topava, né? Mas daí a gente precisava fazer um documento que tinha que ser a comunidade pedindo para fazer isso. Não basta ser só o diretor. Acho que uma coisa importante é a gente entender que o diretor sozinho não faz nada, sabia? Tudo que
acontece aqui na escola precisa de muita gente para fazer, e principalmente dos estudantes, porque se vocês não fossem como vocês são, essa escola não aconteceria. Pergunta: como você aguenta esse tranco? Olha, é difícil, viu? Se a gente não amasse, a gente não aguentava, porque é muito difícil. Quando que você começou a ser diretora? Eu sou diretora aqui no Amorim Lima há 28 anos. Uai. É bastante, né? Ô, Ana, é verdade. É muito confuso que você tinha falado que o Vicente perguntou se você aguenta, como é que você aguenta o tranco. Ontem eu tava com você lá na sua sala e aí a cada minuto vinha 2 pessoas. Batia, ô Ana. Aí depois, um minuto, aí aparecia outra pessoa. Nem quero imaginar. Assim, você sabe mais ou menos quantos alunos tem aproximadamente na escola? Sim. Na manhã e na tarde, né? Sim, na escola toda, né? Tem 796. Mas quando eu cheguei aqui na escola, tinha 1.200 estudantes, porque a gente tinha o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. Lotado. E aqui na Escola Amorim, tem um negócio que eu acho também bem legal, que são os roteiros, que assim, existem até 1 ou 2 escolas que tem isso também, mas que eu sei mesmo é uma coisa muito legal da Amorim, essa coisa do roteiro, que é um caderno da cidade com umas atividades, tem os temas, aí tem vídeos, tem sites, tem atividade de desenhar, escrever no roteiro, tem os livros didáticos. Como é que veio essa ideia de criar o roteiro, assim? Quando a gente mudou o projeto da escola, quebrou as paredes e transformou as pequenas salas em grandes salões de pesquisa, onde os estudantes sentam em grupos para trabalhar, onde o forte não é aula expositiva, e sim o trabalho em grupo. Como não era uma aula expositiva, a gente precisava criar um dispositivo que possibilitasse os estudantes de aprender. Então, e a gente pensava, a gente entendia que esse projeto tem que fazer com que vocês construam a autonomia de vocês. Então, qual seria um dispositivo que vocês tivessem a possibilidade de construir pesquisas, né? O que a gente foi fazendo? A gente tinha que entender que vocês precisavam ter um material de trabalho para construir a autonomia. Então, por isso a gente construiu os roteiros de pesquisa pensando num eixo importante de trabalho para vocês, né? Que seria a espinha dorsal do projeto. Então, vocês têm o tempo individual, né, o tempo pessoal de vocês, que vocês trabalham com roteiro de pesquisa, e nesse tempo de trabalho com roteiro de pesquisa, vocês podem pedir ajuda para os seus colegas, podem pedir ajuda aos educadores, mas vocês precisam ter esse material de pesquisa, essa construção para, de certa forma, guiar vocês no percurso. E como veio a ideia da tutoria? E do GR, o grupo de responsabilidade, né? E grupo de trabalho, que é diferente das outras escolas, a gente não senta um do lado do outro em fileira. A gente senta em grupos de 5. Boa pergunta. Toda a estrutura do projeto, ela foi sendo construída a partir do que a gente queria para a educação. Como que a gente queria que vocês aprendessem. Como que a gente queria que vocês se relacionassem, não só com o conhecimento, mas também com os colegas de vocês. Então, daí a gente foi inventando esses dispositivos. Mas uma coisa importante é que a gente foi se inspirando na Escola da Ponte de Portugal. Então, a gente vai olhando para a experiência de Portugal e vai pensando como que a gente vai traduzir essa experiência para a nossa realidade. Por exemplo, lá na Escola da Ponte não tinha roteiro de pesquisa. Roteiro de pesquisa foi uma invenção aqui nossa. Então, assim, as coisas que a gente vai vendo que dão para ser feitas, como é que a gente aprimora, como é que a gente traz para a nossa realidade e pode fazer o uso delas, porque foram experiências de muitos anos. E é isso que é a questão do conhecimento. É como você pega esse conhecimento que é aprendido pela humanidade e faz uso dele
para em outros lugares, para melhoria das escolas, enfim. E que eu penso que todo o nosso projeto, ele está embasado numa forma de pensar freiriana, do Paulo Freire. Então, todas as formas que a gente vai, os enlaces que vocês têm na tutoria, nas rodas, nos grupos de trabalho, nos grupos menores, tudo isso tem a ver com o diálogo, com a possibilidade de vocês trocarem conhecimento, de vocês trocarem ideias, de vocês terem o colega como a pessoa que vai ajudar vocês a aprender. E uma coisa importante é que nada disso a gente sabia como ia fazer. A gente vai fazendo à medida que o projeto vai avançando. Ô Ana, uma coisa que me deixou muito curiosa agora, tem alguém que ainda em 2025 estava na escola, ou que chegou antes de você, ou que chegou com você, sim. Você chegou no ano de 1900 e alguma coisa, que eu não memorizei. 97, né? Chegou em 1996 com você, ou que estava antes, né, na escola, antes de 96? Ó, hoje só tô eu aqui daquela época, todo mundo já se aposentou. Mas A pessoa mais antiga. a professora Marimar, que era professora de ciências, que se aposentou há uns 3 anos atrás, ela chegou comigo. A mais antiga é a professora Eliette e a professora Maria Silvia, que é do Laboratório de Ideias, lembra? Sim. Quando você entrou aqui na nossa escola, você já veio direto para ser diretora ou você foi professora e depois diretora? Para o Amorim, eu já vim como diretora. Mas uma coisa importante é, quando eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação, que eu trabalhava na época do professor Paulo Freire, eu fazia um trabalho que era aí nas comunidades. Então eu ia em várias escolas para falar sobre conselho de escola, sobre participação dos estudantes na escola. E uma das escolas que eu vinha era o Amorim. Então, quando eu vim para trabalhar todo dia, eu vim já como diretora. Eu já tinha passado no concurso, porque a gente, na Prefeitura de São Paulo, para ser diretora, a gente tem que passar num concurso. E eu vim para cá porque eu queria vir para essa escola. Essa escola, não sei porquê, mas vinha muita gente nas reuniões que eu fazia. E eu era de um cargo técnico. E daí eu vinha, e assim, vinha bastante gente, os estudantes vinham os pais, e eu falava, eu quero vir trabalhar nessa escola. Outra coisa que eu acho muito legal também são os GRs, que são os grupos de responsabilidade, que, né, cria uma responsabilidade com o cuidado da escola. Como é que foi para decidir sobre isso? Eu acho que você tem toda a razão, ele é muito importante. Eu queria que todo mundo tivesse essa consciência de como é importante a gente pensar no espaço público, porque a escola é um lugar público. Então, como é que a gente cuida desse espaço público como se fosse nosso, de cada um de nós? Então, quando a gente via a escola mal cuidada, a gente entende que o grupo de responsabilidade, ele puxa a nossa consciência para esse lugar, né? De pensar esse lugar que é o de todos. Então, por exemplo, se eu quero que a escola seja limpa, como que eu tenho que cuidar? Não basta achar que as meninas que cuidam da limpeza que têm que fazer sozinhas isso. Isso é um trabalho coletivo. Não é uma pergunta, mas feliz aniversário atrasado. Que bonitinho. Sabe que ontem um pai de aluno que trabalhou aqui, que a filha dele já foi embora, mora acho que na Alemanha com os filhos e tudo. Ontem ele veio aqui na escola, muito bonitinho. Seu Gilberto, ele ajudou muito no começo do projeto. Ele ajudou muito. E ontem ele tocou o telefone, me telefonou e falou: Ana, você está na escola? Eu falei: eu tô, seu Gilberto, por quê? Ele falou assim: você pode sair um pouquinho que eu quero falar uma coisa para você? Daí eu saí lá fora para falar com ele. Sabe o que ele tinha? Um saquinho com um pacote de bombom para mim do meu aniversário. Olha que graça. Obrigada pelo feliz aniversário.
Eu até tava contando assim pro pessoal aqui da rádio que um dia eu tava passando assim com a minha mãe, eu não lembro porquê, mas a gente começou a conversar, eu, minha mãe e o Gilberto, e ele contou, e aí eu falei, nossa, que legal, então... A gente agradece a Ana pela entrevista do nosso primeiro episódio do podcast da Rádio Amorim. E vocês, ouvintes, acompanhem a cada episódio uma nova entrevista. Você está ouvindo Rádio Amorim. Na entrevista, vocês ouviram a gente falar sobre o GR, Grupo de Responsabilidade. Agora vocês vão ouvir as gravações dos participantes do GR Biblioteca do período da manhã. Crítica literária. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Lucão. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Ana. A gente do GR Biblioteca e vai falar sobre o livro A Volta ao Mundo em 52 Histórias, Urashima e a Tartaruga. Narração de Ney Philip. Um pescador chamado Urashima pescou uma tartaruga e pensou, isso não dá nem por uma criança. E a tartaruga falou, então me liberte. Ele a soltou. Um outro dia, essa mesma tartaruga o salvou de uma tempestade e o levou ao fundo do mar, onde mora a princesa Otomi. Se quiser saber mais, leia o livro! Esse livro é 4 estrelas, por causa do jeito da narração e porque o fim da história é meio trágico. Olá, eu sou a Irene e eu vou falar sobre o livro A Chegada, de Shawantan. É um livro que eu acho que se trata da morte. Dá medo de olhar. E as ilustrações são bonitas. Mas é bem triste. E bem misterioso. E tem um cachorrinho camaleão. Crítica literária. Obra do Pedro Bandeira. A Droga da Obediência. Bom, esse livro trata sobre 5 crianças, 5 estudantes que fazem investigações e missões, assim, muito divertidas. Um belo dia, havendo sequestros em toda a cidade. E eles se deparam com uma terrível organização criminosa organizada pelo Dr. K. Um cientista maluco. Ok. Esse livro tem a escrita fluida e é um livro mais direcionado ao público jovem. E ao mesmo tempo que é um livro cheio de, ação e suspense, ele também é um livro com muitas mudanças de cenário e é uma leitura muito agradável. Além disso, ele retrata muitos problemas da sociedade humana. É isso. Vou fazer uma crítica literária do GR Biblioteca. O livro que eu escolhi foi Elefantes Nunca Esquecem. A autora é Anushka Ravikant, ilustrações de Christiane Pepper, e tradução porque era em inglês de Bia Hetzel, e é indicado para o público infantil e juvenil. O resumo é assim: um elefante filhote se perde na floresta numa tempestade, e aí você tem que ler o livro. As minhas estrelas são 5 porque acho bem bonita a história de um elefante e mostra que temos que ser gentil e acolher quem precisa. E é isso, tchau. E agora, o que é o que é? com o Antônio. O que é o que é? Quais são os poetas que não gostam de iPhone? Eu vou repetir, hein? Quais são os poetas que não gostam de iPhone? Você está ouvindo Rádio Amorim. Vocês ouviram a Ana? Ela disse que uma diretora não faz a escola sozinha. A escola é formada por professores, familiares e principalmente nós, estudantes. E a gente tá aqui com 2 estudantes que participaram da Estação Paulo Freire. E agora eles vão falar os nomes deles, né? Pra gente saber quem são.
Meu nome é Uirá. E eu sou a Lila. Como foi participar da Estação Paulo Freire? Eu apresentei essa exposição. A exposição fala um pouco sobre a temática do Paulo Freire, o que ele fazia, a vida do Paulo Freire e a família do Paulo Freire. Tiveram essa ideia de fazer a exposição porque essa semana é a semana do aniversário do Paulo Freire. Eu apresentei para os alunos, apresentei já para o 4º, 5º, 3º, para tutorias e para grupos também. Eu apresentei para GRs, turmas. O que vocês acharam de ter participado da estação? Eu achei legal. No começo eu achei que ia ser uma chatice por apresentar. Só que daí depois eu até quis fazer a semana inteira, porque eu achei muito legal. Eu achei legal fazer essa exposição, porque eu tava com uma amiga fazendo um monte de amigos. Mas a parte chata é que eu não fiz muitas aulas e eu gosto muito de fazer as aulas da escola. E a Yara, né, que também é uma participante da Estação Paulo Freire e da Rádio Amorim, a gente também vai entrevistar ela, né, nossa coleguinha. Yara, como é que nasceu essa ideia de fazer essa semana? Essa ideia nasceu... Foi bem aleatório. Eu tava assim... A professora Jennifer pediu pra eu deixar lá em cima uma caixa de materiais na sala do 2º ano que ela tinha pego emprestado. E eu subi, né? E a Ana Elisa tava fazendo uma roda com o 2º ano. Aí ela falou, Yara, vem cá, bem baixinho assim. Aí ela disse assim, Yara, a gente vai organizar uma semana do Paulo Freire, tá? Você me ajuda? Eu falei, ajudo. Aí a gente começou a pensar, que tal se tivesse roda de debate de portfólio? Que tal se tivesse rodas dialogadas com pessoas que são boas, são meio que nerds de Paulo Freire? Aí ontem veio minha avó, anteontem veio o Hélio, pra fazer a roda de dialogada, né? E aí foi assim que surgiu essa ideia. Essa exposição tem um monte de painéis. De onde veio essa ideia dos painéis? Os painéis vieram do Itaú Cultural. Eles doaram pra gente e tá ficando tão legal a exposição, tá tendo tanta visita guiada legal, esse tipo de coisa assim, que a Ana Elisa tá querendo fazer isso todos os anos. Então vai ser meio que uma festa da Amorim. Vai começar a ter a exposição da Amorim naquela programação das festas. E Yara, como foi participar da Estação Paulo Freire? Foi muito legal. Como eu disse no início, foi bem inusitado, mas eu cheguei assim, vamos fazer. Como minha avó, na maioria das vezes, fala, conte comigo. E a gente começou a fazer, montando, foi tão legal que eu vim aqui até domingo, eu vim pleno domingo, 3 horas da tarde, montar a exposição aqui da escola. Ai meu Deus, que puxado então. Obrigada. Vocês conheceram um pouco o que aconteceu na Escola Amorim. E esse foi nosso primeiro episódio do podcast. Por favor, escutem o próximo episódio, disponível todas as quinta-feiras. A Rádio Amorim é uma realização do projeto Cala a Boca Já Morreu. E a rádio também é com a coordenação da minha avó, Gracia Lopes Lima.